E aí, Brasil, tudo bem? Mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre um pouco de direito constitucional e também sobre a teoria de Lowenstein sobre as classificações das constituições. Eu já falei aqui e sempre bato aqui nessa tecla a respeito da gente melhorar a nossa cultura constitucional. Infelizmente, a gente tem que ir aos poucos eliminando esse desprezo pela Constituição e pela lei. E é por isso que a gente tem uma cultura aqui de dificuldade da aplicação da lei, por conta dessa indiferença com a lei, indiferença com a Constituição. E isso não se trata de hoje, né? Até a música do Renato Russo diz muito sobre isso, mas isso se dá em função de um desconhecimento da população do texto normativo. Era pelo menos o que o Oliveira Viana falava na relação que os britânicos tinham com o poder, e mesmo lá não tendo uma constituição. Ela é uma constituição histórica, né? Ela é uma constituição não escrita, é feita de jurisprudência, tá? No costumes, tá? Na cultura. Então eles não têm uma constituição igual a nossa de 88, mas eles têm ali uma presença com o poder, e essa presença depende de texto constitucional. E por mais que eu tenha fundamentado o canal num certo idealismo da Constituição, nessa obra, é exatamente para qual que seria o fio condutor desse meu pensamento. É de questionar essa falta de realização constitucional, de concretização constitucional. O direito constitucional ele vai se estudar sobre a Constituição, sobre as emendas constitucionais e sobre os tratados internacionais de direitos humanos que tenham passado tanto pela Câmara Federal quanto pelo Senado. E ambas as casas elas têm a votação de 2 turnos e de 3/5 dos seus membros, da classificação da Constituição. E aí a gente pode classificar a nossa Constituição como escrita, diferente da britânica, dogmática, porque ela foi feita de acordo com os dogmas do tempo dos constituintes no ano de 87 e 88, vindo com aquele rescaldo ali de um processo de redemocratização no país. Então ela foi marcada ali por aquele dogma, e podemos dizer que ela é uma constituição formal. A nossa Constituição ela não trata somente dos dois objetos da Constituição, que são os direitos fundamentais e a organização do Estado. A nossa Constituição, se ela fosse embasada somente nesses dois aspectos, ela seria uma Constituição material. Não, a nossa é uma Constituição formal, porque ela não só trata dos direitos fundamentais e da organização do Estado, ela vai tratar de vários outros assuntos. O que caracteriza que a nossa Constituição é uma Constituição detalhista, é uma Constituição, no termo propriamente do direito constitucional, é uma Constituição analítica. Ao contrário, que seria a Constituição dos Estados Unidos, que é uma Constituição mais resumida, é uma Constituição sintética. A nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição rígida. Para mudar a Constituição, é preciso de, vamos dizer, uma emenda constitucional precisa de 3/5 nas duas casas e aprovação em 2 turnos. E isso daí caracteriza a rigidez da nossa Constituição. Ela não é inflexível, mas ela tem esse grau de exigência para fazer alguma alteração na nossa Constituição. E quanto à questão da publicação da Constituição, a nossa ela é promulgada, ao contrário de outorgada, que seria a Constituição do Império,
e a Constituição do Estado Novo. Quando a Constituição ela é promulgada, é porque o texto ele é democrático, né? Ele foi feito com todos os respeitos ali aos poderes. Agora, quando não é promulgado, é outorgado, já é um movimento autoritário que impõe a Constituição. Aí a gente tem a diferença. A nossa Constituição atual, ela foi promulgada. Isso é um pouco do que é classificar a nossa Constituição. Quanto à classificação do Karl Lowenstein, quem foi o Karl Lowenstein? Ele foi um filósofo alemão, né, muito importante para o constitucionalismo moderno. E ele classifica a Constituição em normativa, nominal e instrumental, ou semântica. E o que isso daí quer dizer? Uma Constituição ela é tida como normativa quando há uma correspondência real entre o que está escrito e as práticas do poder. Quando as normas verdadeiramente regulam o processo e o poder se adapta às normas, havendo uma simbiose entre a Constituição e a sociedade. As constituições nominais são aquelas que incorporam o mecanismo de distribuição de poder na sociedade, mas fatores socioeconômicos não contribuem para uma boa concretude constitucional, para que o poder ele reaja de maneira com que está ali escrito na Constituição. Por mais que essa Constituição seja válida, o poder ele não se adapta às normas como na questão da Constituição normativa. E não tem essa simbiose entre a Constituição e a sociedade. Muito pelo contrário, tem um descolamento da sociedade com o poder. Porque se a Constituição ela se o poder não se adapta à Constituição, quem dirá a própria sociedade? As constituições nominais, elas parecem mais como se fosse uma carta de intenções, um lugar a ser chegado, e não uma constituição, enfim. De constituição é que a sociedade precisa amadurecer e para que haja essa concretude constitucional, para que haja realidade entre o que está escrito ali na Constituição e o que é a prática do poder, o que é a vida da sociedade. Já a Constituição instrumental, ela tem um único objetivo e a única finalidade de eternizar os detentores de poder e de legitimar a dominação desses detentores em cima da sociedade. É o documento proporcionador de estabilização dos verdadeiros donos do poder. É ali uma carta que na realidade não significa nada. Ela é só um objeto ali de dominação da população. Aí que fica a parte mais legal da teoria do Lowenstein, porque ele faz uma analogia como se fosse uma roupa. Por exemplo, a Constituição normativa, ela é como se fosse um terno que cabe perfeitamente no seu corpo. É como se fosse o terno ali, a vestimenta da sociedade, e ele cabe perfeitamente na sociedade. Ele funciona na sociedade. Ele é um terno ali, vamos dizer, que ele realiza uma função orgânica. Ele permite que a sociedade realize ali as suas funções entre o poder e também a relação que o poder tem com a norma constitucional. Já a Constituição nominal, ela, vamos dizer que ela é um terno grande demais, que ele não cabe ainda na sociedade e que a sociedade deva amadurecer para que ela caiba nessa vestimenta. A Constituição nominal, ela, por mais que ela distribui o poder, não há essa realidade constitucional, não há essa concretude entre a realidade e a Constituição, no caso da Constituição nominal, porque a sociedade ainda precisa amadurecer e ela
funcionaria ali como uma questão de uma intenção e um lugar que se projeta no futuro a ser chegado. A Constituição instrumental ou semântica não se trata de falar de um termo, mas sim de um disfarce. Ela só serve ali mesmo para instrumentalizar o status quo e eternizar os detentores de poder. É isso que se fala. Quando se olha a questão dos artigos jurídicos que tem para falar a respeito de qual tipo é a Constituição brasileira, qual dessas classificações do Lowenstein que elas se encaixam, aí muitos falam que a Constituição brasileira é uma Constituição nominal caminhando para a normativa. Eu acho estranho, não sou especialista em direito constitucional, mas tenho um conhecimento leigo. Eu consigo ver os três aspectos da classificação do Lowenstein na nossa Constituição. Você veja o instrumentalismo do artigo 3º da Constituição. Ele é só uma farsa. Diz ali os objetivos fundamentais da República que nenhum dos poderes estão pouco se lidando. Aí você vê a questão do nominalismo. O artigo 5º da Constituição, que diz que todo mundo é igual perante a lei. E você vê o Brasil em todas as desigualdades e o quanto ela mostra que a letra da lei não é garantia. Há o direito, mas não há garantia de igualdade. E você vê, né, o normativismo da Constituição quando se trata da questão das próprias garantias, né? Elas realmente têm uma força ali de execução, de, por exemplo, a tutela da saúde, a tutela da educação, a própria justiça garante isso ali. Tem mecanismos de garantir, porque há uma diferença entre o que é direito e o que é garantia, né? Então, fica aí a minha percepção sobre a teoria do Karl Lowenstein, um pouco daquilo que eu aprendi de direito constitucional, estudando para concurso, né, que eu acho que todo brasileiro fez isso, e também, né, graças àquela Constituição toda picotada, toda destruída, que eu achei na biblioteca do Robert, e isso me fez aí despertar o meu desejo sobre conhecer o nosso texto constitucional e o quanto isso é importante. Eu acho que um verdadeiro cidadão, ele só é pleno quando ele tem o conhecimento da Constituição do seu país. É esse o conteúdo de hoje. Eu fico por aqui. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueça de dar o like para ajudar a projeção do canal. É isso aí, Brasil. Fiquem com Deus. Tudo de melhor para todo mundo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.